Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano da Gestão em Dados. Hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela vai se apresentar para vocês. Bruna, fique à vontade. Oi pessoal, aqui é a Bruna. Eu sou engenheira eletricista de formação, tenho meu mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial e atuo na área de inteligência artificial já há alguns anos com a Dataply, que é a empresa que eu sou cofundadora. E com a Dataply a gente já participou de alguns projetos aí com algumas empresas, projetos de P&D, pesquisa e desenvolvimento para concessionárias de energia e também para algumas empresas mais relacionadas ao ramo industrial aqui na cidade de Curitiba. Que legal, Bruna. Você também deu aula em vários cursos, né, sobre inteligência artificial, machine learning. Exato, um dos cursos que a gente se conheceu, né? Exatamente. Eu trabalhei na Harvard como facilitadora nessa parte de inteligência artificial. E é isso. Que legal, acho que a Bruna, pessoal, tem uma experiência bem grande e ela vai trazer um pouquinho toda essa experiência aqui na nossa aula de hoje. Então agora que vocês já conhecem a Bruna, a gente vai falar um pouquinho sobre os pré-requisitos para utilização de inteligência artificial no forecasting de vendas. Então é uma necessidade muito comum nas empresas precisarem entender a sua previsibilidade de resultados. Geralmente isso é feito pelos gestores comerciais com base nos resultados históricos. Só que como a gente tem um volume de dados muito grande atualmente, é possível se beneficiar da inteligência artificial e do machine learning nesse processo. Então, Bruna, dentro das experiências que você tem nos projetos que atuam na Dataply, na tua trajetória, conta um pouquinho pra gente o que você já fez de forecasting, o que é esse processo de forecasting utilizando o IA. A gente já trabalhou em algumas frentes utilizando o forecasting, principalmente relacionados à questão de consumo. Então, quando a gente quer utilizar para avaliar qual que é o perfil que a gente tem do nosso cliente, do nosso usuário, e a partir desses perfis criar uma linha de consumo desse usuário, também de vendas, de estoque. Então, o forecasting, a gente utilizando a inteligência artificial, a gente tem o benefício de aplicar isso em diferentes tipos de setores. Falando em específico nessa parte da gente analisar informações para ter uma previsão para o nosso futuro, a gente pode colocar isso dentro de qualquer cenário produtivo, qualquer cenário financeiro, qualquer cenário contábil. Então, a gente tem essa possibilidade utilizando esses estilos de modelos, né? Que legal, Bruna. Acho que um ponto bem legal que o pessoal vai gostar de assistir, nosso objetivo aqui, para vocês que estão nos acompanhando, é trazer um pouco mais de simplicidade nesse processo, para vocês entenderem que não necessariamente isso é uma necessidade só de empresas muito grandes, com pré-requisitos, né, muito difíceis de você conseguir. Não, a gente quer acessibilizar aí o uso da IA. É claro que é um tema naturalmente técnico, né? Mas na medida do possível a gente quer tentar trazer um pouco mais de clareza e simplicidade sobre ele. Então, Bruna, entrando um pouquinho na parte técnica, né? Quais são os modelos existentes de IA que a gente consegue utilizar no forecasting hoje? O forecasting em si é muito amplo. Quando a gente fala de forecasting, a gente fala de previsão, a gente está falando realmente do processo como um todo, não só especificadamente de modelos de IA. Legal. Mas falando em específico dessa questão de modelos de IA utilizado com esse objetivo para fazer forecasting, a gente tem diferentes modelos, tanto para regressão quanto classificação, que podem ser aplicados nesse cenário. Em geral, as pessoas acabam tendo mais contato com regressão linear, Certo. que hoje ferramentas, por exemplo, o Excel, ele já traz esse benefício. Uhum. Claro que as ferramentas elas têm evoluído para implementar novos modelos que a gente considera um pouco mais complexo, porque eles podem agregar o que a gente chama das não linearidades, que são pensar não no modelo mais certinho, seguindo realmente muitas vezes uma constância, né? Sim. Dentro desse contexto inteiro. Então, esses modelos, a gente tem diferentes tipos de modelos.
Se a gente dá um Google hoje colocando modelos de regressão, modelos de classificação, modelos para previsão, a gente já vê uma lista enorme. E claro, já temos hoje também o Deep Learning, falando das redes neurais, também sendo inseridas dentro desse contexto. Então a lista ela acaba ficando maior ainda. Especificar todos aqui, a gente vai longe num vídeo. Legal. E como que a gente faz, então? Por exemplo, existem diversos modelos. Como que a gente faz para saber se determinado modelo é confiável no objetivo aí do nosso projeto? A gente sempre tem um passo a passo para se seguir para implementar a IA dentro desse cenário. A primeira questão é, de fato, definir o objetivo. Qual o objetivo da empresa? O que ela gostaria de prever? Com esse cenário definido, eu gostaria de prever as minhas vendas. A gente vai delimitar tudo que existe de informação na empresa que pode impactar dentro desse cenário, dentro dessa minha variável que eu tenho de vendas. Com isso, analisando todas essas variáveis, analisando essas informações que a empresa tem, a gente consegue delinear qual que é a melhor modelagem para ser aplicada dentro desse cenário, dentro desse contexto do que ela espera, né? Dentro do que a empresa espera. Legal, Bruna. E pensando assim, o que a empresa precisa fazer para ela ter um forecast? Quando a gente fala de forecasting relacionados à utilização de modelos de IA, a gente precisa de um conjunto histórico. Certo. Então, é pensar que eu tenho os meus dados e eu estou armazenando esses dados a partir de um determinado período. Certo. Dependendo do contexto, dependendo qual que é a variável que a gente pretende prever, ou seja, qual que é a variável que a gente quer ver o futuro, a gente vai precisar de um histórico um pouquinho maior, às vezes de um ano, às vezes de 2 anos. Depende muito realmente do contexto. Se o contexto ele consegue ser muito bem explicado, se o comportamento do meu contexto consegue ser muito bem explicado, às vezes 1 ano de dados, às vezes 6 meses de dados. Então depende muito do contexto e como que é a variação dentro desse contexto. As vendas na minha empresa ela é muito dependente do que eu tenho de influência de vendedores ou que eu tenho de campanhas de marketing. Se eu consigo explicar muito bem as minhas vendas a partir dessas informações, às vezes eu não preciso de um conjunto muito grande. Entendi. Então, para fazer, o primeiro passo é ter esse conjunto histórico. Legal. O segundo passo é ter as informações guardadas dentro desse histórico o mais confiável possível. Então, garantir que essas informações estão vindo sempre corretamente, o mais limpos possíveis, eu não estou coletando essa informação de forma incorreta. Então, ter uma garantia, uma confiabilidade desse dado. Aqui a gente pode entrar daí também em várias questões realmente relacionadas à qualidade e confiança do dado. Questões de tratamento, questão da equipe que está fazendo essa coleta do dado, ou o meu sistema que está fazendo essa coleta do dado. Mas é uma das etapas que a gente precisa ter para fazer essa construção. Só te interrompendo rapidinho, Bruna. Então, a importância do processo de ETL, que o pessoal já viu aqui no canal, a gente já tem um vídeo sobre isso. Então, a gente fez o processo de ETL com Power BI. Então, ter a extração, o tratamento e o carregamento desses dados bem configurados, evitar espaços, né, células vazias, em branco, informações redundantes, ter uma eficiência ali na base de dados é muito importante nesse processo. Eu acho, Gil, até complementando aqui o que você está falando, às vezes as pessoas têm a falsa impressão que quando a gente fala de modelos de IA, e principalmente relacionados à questão do forecasting, a gente precisa ter toda essa coleta, todo esse tratamento sendo feitas com ferramentas muito robustas, muito caras. E, claro, conforme a gente vai avançando e se tornando mais maduro dentro da empresa nessa relação aos dados, a gente vai adotando ferramentas mais complexas. Vai adotando bancos de dados, vai adotando ferramentas que já fazem todo esse tratamento, às vezes dentro do próprio banco, enfim. Mas, às vezes, a gente consegue começar com ferramentas usuais. Nossa planilha do Excel, nossa coleta que a gente, às vezes, tem dentro
de um TXT, dentro de um bloco de anotações que a gente tem. Então, é sim possível ser feito todos esses modelos em cima desses dados. É possível criar isso, é possível gerar. Quando a gente fala dessa questão de qualidade e confiabilidade, é que daí a gente vai, por uma questão de maturidade, adotando ferramentas mais complexas. Porque daí vai trazendo essa qualidade, essa confiabilidade ao nosso processo. Sim. Mas para começar, às vezes a gente pode começar com essas ferramentas que têm essa possibilidade de fazer essa criação e são mais simples, são mais baratas. Então a questão realmente às vezes é de começar a implementar isso dentro do seu processo, dentro da sua empresa, e com o avançar da maturidade dentro dessa área de dados e acrescentando, comprando ferramentas um pouco mais robustas, né? Isso é muito legal, Bruna, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de complexidade no começo, né? Sim. E você não precisa dessa complexidade inicial, dá para começar com o que tem, e aí sim, à medida que o processo vai se tornando mais robusto, você vai trazendo ferramentas que lidam melhor com essa complexidade. Com certeza. Para o pessoal ter uma visão, Bruno, o que seriam ferramentas mais avançadas para fazer o processo aí de forecasting usando IA? Pensar que a coleta de dados, você teria um sistema que vai coletar todas essas informações da forma mais confiável possível, criando bloqueios de inserção de dados para que essa informação seja extremamente padronizada. Guardar essa informação, por exemplo, num banco de dados, que a gente já está falando realmente de trazer mais confiança e qualidade para esse processo. Não estou dizendo com isso que ferramentas, por exemplo, como um Excel ou uma pessoa inserindo os dados não seja confiável. É só que com o passar da complexidade, conforme a gente quer aumentando nesse contexto, a gente vai inserindo ferramentas que vão criar um travamento ali para a gente, para ter uma garantia um pouquinho maior. Com certeza. Então, ter talvez dentro do próprio banco alguma ferramenta de tratamento de dados. Hoje os bancos de dados já oferecem certos tratamentos. A gente tem linguagens de programação que fazem isso. Bem como a gente tem ferramentas que criam essa inteligência ou pelas próprias linguagens de programação que a gente pode criar essa inteligência. Então, é tudo uma questão de maturidade que a gente vai tendo e a gente vai implementando essas ferramentas, né? Claro. E o próprio volume de dados também, à medida que ele é maior, né? Com certeza. Ele vai exigindo um pouco mais ali. Com certeza. Quando a gente fala de volumes muito grandes de dados, falando de coisas mais simples, por exemplo, o Excel, essas planilhas que a gente já tem mais costume de utilizar, seja na parte pessoal, na vida empresarial, e essas ferramentas elas já não são mais tão úteis, elas já acabam criando bloqueios para guardar, manipular essa informação. Com certeza. No nosso curso de Power BI, então se você não assistiu ainda, assista aqui no canal, eu comentei um pouco com o pessoal como o relacionamento entre tabelas, para você evitar ter um tabelão gigante. Exato. Então você cria os relacionamentos, cria as chaves ali para tornar mais eficiente. Mas em algum momento, o Excel não vai mais dar conta disso. Não. Então você vai ter centenas de milhares de linhas, o Excel já vai demorar para carregar. Para você construir um dashboard em cima disso, que não seja buscando no banco de dados, o dashboard já fica mais lento. Então, naturalmente, né, a complexidade da operação vai exigindo isso, mas acredito que o objetivo, né, desse nosso vídeo é mostrar que você pode começar com as ferramentas que você tem e aí sim ir evoluindo a maturidade do projeto, né, Bruna? Com certeza. Conforme a gente vai implementando, a gente vai entendendo a necessidade de ter toda essa questão de qualidade e confiança, que essas ferramentas, como a gente colocou aí, por exemplo, um banco de dados, ter essa questão da gestão de dados é muito importante dentro desse processo todo, né? Exatamente. E uma mensagem final pro pessoal, assim, Bruna, que você daria, assim, para auxiliar quem está nos assistindo na estruturação dos processos aí, utilizando IA nas empresas? O que você traria de recomendação final aí para eles?
A primeira coisa que eu sempre falo é perca o medo de implementar isso dentro da sua empresa. Eu sou uma das pessoas que sou suspeita até de falar, mas eu sou amante dessa área pela possibilidade da gente implementar ela em qualquer contexto, em qualquer cenário. Então, a gente tem que realmente utilizar essas ferramentas como benefício para as nossas empresas, para a nossa vida pessoal. Então, implementar essas ferramentas para trazer ganhos. Então, não tenham medo de implementar isso, utilizar isso. Porque isso, com certeza, de alguma forma, pode trazer um benefício, pode trazer um ganho que somente, às vezes, com a nossa opinião, ela não é suficiente, ela não está sendo gerada. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando de você tomar decisões muito mais assertivas, porque você está tomando decisões baseadas num conjunto de dados históricos. Então, ele não está criando essa resposta do nada. Ele está criando essa resposta com base no que já aconteceu. Com certeza, não é um processo achismo, né? Baseado no achismo, intuição, exatamente, né? é muito mais assertivo. Então, não tenham medo de implementar isso, porque isso com certeza vai trazer ganhos, às vezes não só financeiros, mas em questão de insights a respeito da sua área de negócio. Que legal, Bruna. Então, pessoal, em caso de dúvidas, né, podem fazer os comentários aqui embaixo. Nos procurem, tanto na gestão em dados quanto na Dataply, para maiores informações sobre como aplicar isso nas suas empresas. Bruna, agradeço pela sua participação aqui com a gente hoje. Acho que foi muito enriquecedor aí para o pessoal e estamos à disposição. Eu que agradeço o convite e espero ter novos vídeos aí com vocês. Com certeza. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima.